Pronto, não corre ninguém. Você viu aí o Cidade Alerta Nacional, diretamente de São Paulo, com Luiz Bate. Agora o Cidade Alerta Bahia, comigo mesmo, Adelson Carvalho. E você, não corre ninguém. Boa noite para você da capital baiana, para você da minha querida região metropolitana e para você do meu glorioso interiorzão da Bahia. Alô, Guanambi. Tá tudo bem por aí? Tá tudo em ordem? Então agradeça. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. É quinta-feira, véspera do Dia Internacional da Esbórnia. E a gente já começa o programa, o Cidade Alerta Bahia. Olha a imagem da parafernália. Casa do Povo. Toda a Câmara Municipal é a Casa do Povo. Toda a Assembleia Legislativa é a Casa do Povo. É, sim. Todo o Parlamento é Casa do Povo. Pelo menos na teoria. O caixão, pau quebrou aí, gritaria, dedo no olho, bate-boca. Eu quero saber o seguinte: toda essa encrenca foi por conta daquele caixão que está ali? Foi por conta daquele caixão? Se inspiraram no Cidade Alerta Bahia? Foi que botaram uns cartazes ali no caixão? Esse é o protesto que chegou na Câmara Municipal. Aí, agora, produção, a gente já pode falar o porquê dessa parafernália aí? Que não está em canto nenhum. Não está em canto nenhum. O caixão e a gritaria. O caixão e a gritaria. Olha lá, ó, frente a frente, os 2 vereadores, 3 vereadores, 4 vereadores. Olha lá. E tem mais. Confusão e bate-boca. Não para por aí. Essa parafernália que a gente vai trazer mais detalhes daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. Pressão, produção, pressão, 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 pressão. O caixão que tomou conta aí do plenário da Câmara Municipal. De um lado, a confusão na Câmara. Do outro lado, o prefeito e a sua dancinha. Aê! Aê, prefeito! Aê! Oxente! O prefeito tá alheio a toda a parafernália que tá lá na Câmara. Aê, prefeito! Já. Eu posso chamar nosso time de primeira divisão aqui? Obrigado a você, viu, que fica aguardando Cidade Alerta Bahia começar. Obrigado a você, em todo o meu estadão da Bahia. Nayara Oliveira, caos no sistema ferry-boat. Já, ela vai trazer mais detalhes. E quem mais? Já posso chamar aqui? Nayara, o que é que significa caos no sistema ferry-boat, fora de tudo que a gente já sabe? Boa noite. Oi, Adelson, boa noite para você, boa noite para o nosso povo que acompanha o Cidade Alerta. Agonia durante o dia aqui no sistema ferry-boat, principalmente no terminal São Joaquim, onde nós falamos ao vivo, viu, Adelson? Tudo isso por conta de uma manutenção que aconteceu em uma gaveta chamada Alfa, que popularmente falando, traduzindo para você de casa, é o local aí onde os ferries estacionam quando chegam lá do outro lado da ilha em bom despacho. Isso gerou uma confusão, meu amigo, durante todo o dia. Confusão esta que foi registrada pela equipe da nossa colega Cris Cambuí, que passou aqui durante toda a tarde. Agora, por incrível que pareça, a movimentação é muito tranquila, viu, Adelson? Tanto para o sistema aqui de carros, mas também quanto para o sistema de pedestres. Eu fiz questão de me posicionar aqui em um local estratégico para poder já passar para vocês aí de casa o real cenário agora no terminal aqui de São Joaquim. 0 filas para carros, 0 fila também para pedestres, mas o cenário mais cedinho foi completamente diferente, viu? Daqui a pouquinho, Adelson, eu vou voltar atualizando todas as informações, o motivo pelo qual esse povo sofreu tanto hoje para conseguir atravessar. Teve gente que aguardou 2 horas para conseguir comprar apenas o bilhete, não para atravessar, mas pelo visto todo mundo conseguiu passar tranquilamente. Apenas uma embarcação, que era Zumbi dos Palmares, fazia a travessia, mas agora a atualização aqui da Internacional Travessias é que 3 embarcações, a Zumbi dos Palmares, a Ana Nery e a também Dorival Caymmi. Daqui a pouquinho eu volto fazendo mais um panorama, conversando com algumas pessoas que a gente encontrar por aqui e, claro, atualizando sempre você de casa com tudo o que acontece aqui na Bahia, no nosso Cidade Alerta. Volto contigo, Adelson. Valeu, tá aí a parafernália no sistema ferry-boat. Agora, Moema Bartira e seu destaque aqui no Cidade Alerta Bahia. Boa noite.
Boa noite para você, Adelson. Boa noite para você, sintonizado no nosso Cidade Alerta Bahia. Adelson, eu estou aqui na frente do Instituto Médico Legal porque segue aqui há 13 dias o corpo da dona Elizabeth Calumbi, uma idosa que morreu, segundo a família, porque a própria filha de 45 anos, que teria problemas mentais, teria colocado fogo na casa onde a idosa estava. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a família para entender o porquê que o corpo da dona Elizabeth ainda não foi liberado e aonde está a Janeide, a filha da dona Elizabeth, que faz tratamentos psiquiátricos. Onde será que está a Janeide? Por que o corpo da dona Elizabeth ainda não foi liberado? É com você, Adelson. Valeu, Moema Bartira. Você volta já já com a gente, porque Pedro Centro-Sé tem um destaque aí, hein? Denúncia grave de moradores de um bairro da capital baiana. Tem notícia exclusiva aqui no Cidade Alerta Bahia. Pedro Centro-Sé com você, boa noite. Boa noite, viu, Adelson? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está ao vivo aqui com a gente no Cidade Alerta Bahia desta quinta-feira. E olha, uma situação cruel, uma situação perversa, desumana, uma situação triste que vem acontecendo há 2 anos, viu, Adelson? Justamente aqui dentro, no apartamento 03 desse prédio no bairro da Caixa d'Água, porque esse apartamento que Luiz Vieira está mostrando aí pra gente, esse apartamento ele está trancado, mas ele não está vazio. Acredite se quiser, Adelson e pessoal de casa, atrás desta porta estão animais abandonados, presos, que não saem, que não tem, inclusive, nem as janelas abertas para poder o vento circular. E o corredor da onde a gente está, que é o máximo que a gente pode chegar, o corredor Adelson Carvalho e pessoal de casa, acredite quando eu digo que o fedor aqui desses cachorros trancados é muito, mas muito forte. Moradores já denunciaram à prefeitura, já registraram boletins de ocorrência, já entraram em contato com os donos desse apartamento que de maneira esporádica vêm aqui, fazem uma limpezazinha básica, alimentam os cachorros, dão água e depois vão embora. Eles já passaram até 20, 25, 30 dias, até mais de um mês, sem sequer retornar. Eles são donos desse apartamento, tá? E eles moram em outro lugar, mas deixam cachorros aqui dentro, viu, Adelson Carvalho? Essa situação é uma denúncia que a gente está trazendo aqui agora dentro do Cidade Alerta para tentar resolver. Eu acabei de entrar em contato com o comandante França da Brigada K9, tentar entrar em contato com ele também para que de repente ele possa ajudar, porque até agora tudo, né, Danilo? Vem cá conversar comigo, que vocês fizeram até o momento, nesses 2 anos, entre denúncias na polícia, boletins de ocorrência registrados, tentar entrar em contato com a prefeitura, até o momento, Danilo, nada surtiu efeito, não é isso? Boa noite. Boa noite. A situação já ficou em um patamar que é insuportável. Eu não consigo ficar com minha janela aberta. Tem cachorros aí dentro que ficam latindo de madrugada. Já fiz filmagem, passei para algumas pessoas para ver se conseguia resolver meu problema e o problema dos moradores. Como eu sou síndico, eu também sou responsável. Já tentei entrar em contato com a prefeitura para ver, porque assim, é questão de abandono de animais. Isso aí é questão de abandono. Você não pode chegar aqui agora, você está sentindo o fedor que está saindo do apartamento. E assim, eles tentam fazer o que quer, não respeita ninguém do prédio. Já mandei notificação e mesmo assim eles continuam com os animais aí dentro. Bom, a gente teve acesso aqui a essa parte aqui do condomínio, viu, Adelson? Esse hall aqui de entrada desse apartamento, a gente foi devidamente autorizado pelos moradores, por Danilo, que é o síndico, que foi quem chamou a nossa equipe, porque eles simplesmente não aguentam mais essa situação. Prefeitura, polícia, agora com a nossa presença aqui, vocês tentaram de alguma maneira também conversar com esses moradores. Quais são as respostas que eles deram ao longo de todo esse tempo, onde eles simplesmente abandonaram esses animais aqui e foram embora? Eles ainda chegam a voltar, mas o cachorro agora, nesse exato momento, está aqui sozinho, com tudo trancado, né?
Isso, não é só um cachorro. Provavelmente deve ter 2 cachorros e a quantidade de gatos a gente não sabe. A gente já tentou, eu conversava com ele, chegou a um certo ponto que eu tive que bloquear do meu WhatsApp, porque eles ficavam me dando respostas, tanto ele como a esposa. E assim, o apartamento está aqui, ele é filho da proprietária, ele não é o dono do apartamento, ele é filho da proprietária. E eles alugaram um espaço para levar alguns animais para lá, que é o projeto no Instagram, mais conhecido como Vamos Alimentar um Pet. Peraí. É um casal, eles não são os donos do apartamento, eles meio que alugam, enfim, da mãe do homem, né, do casal, né, desse homem, e eles têm um projeto voluntário para cuidar e alimentar animais. E tem essa situação aqui de abandono com outros cachorros, Danilo? Isso. Da última vez que um morador veio conversar com ele a respeito, perguntou quando iriam ser retirados os animais. Acontece que ele deu a resposta a esse morador, informando que não tinha prazo, que não iria conseguir retirar os animais, porque certamente, levando os animais daqui, como eles incomodam aqui, pode estar incomodando os outros, aonde eles estão. Então, assim, você deixar prejudicando os moradores do prédio, sendo que você tem um espaço para poder levar os animais. Por que eles deixam aqui? Se tem uma estrutura toda lá, eles fazem pedidos de arrecadação, não tenho nada contra quem faz isso. Eu acho que você pode estar, realmente, os animais precisam de pessoas que tratem, mas dessa forma, é justo os moradores serem prejudicados em relação a chegar a esse ponto. Eu chegar aqui, botar a minha cara para poder... e, assim, acaba que sendo o maior prejudicado é o pessoal do condomínio. E acaba desvalorizando o imóvel de vocês, acaba irritando toda a vizinhança, além de ser, né, Adelson, uma crueldade com esses animais que estão aqui dentro. Eles já latiram, agora eles estão mais calados, mas eles já latiram, e por volta de 3h da manhã, acontece de ter festa aqui perto da caixa d'água, de pessoas soltarem fogos de artifício. Quando isso acontece, aí o prédio não consegue dormir porque os cachorros começam a latir, né, Danilo? Isso. O maior prejudicado nessa questão são os moradores virados para o fundo. E, principalmente, os 2 apartamentos de cima e os 2 de baixo. O meu fica embaixo. Hoje, eu tenho que ficar deixando minha janela, tanto da sala como do quarto, fechada. E já aconteceu, eu tenho provas do que eu estou falando, todo o registro que eu tenho, do que eles faziam quando eles moravam aqui. Então, assim, não é de agora. Essa situação não é de agora. Eu cheguei ao ponto de chamar vocês para ver se eu consigo resolver esse problema. Bom, Danilo, deixa eu só pedir licença para você. Fica aqui do lado, por favor. Rapidinho, Adelson, deixa eu só conversar aqui com Antônio, porque Antônio, ele mora em frente aqui a esse prédio. Ele não é morador do edifício, mas ele é vizinho e mora aqui à frente. Repare, viu, Adelson? Eu sei que você tem uma pergunta, daqui a pouquinho eu passo essa pergunta para você aqui, a sua pergunta para os moradores, mas repare o que aconteceu também com Antônio. Olha a situação, como ela vai escalonando, como ela vai aumentando. Porque além dessa situação aqui dos cachorros, de toda a revolta e insatisfação dos vizinhos com o que está acontecendo aqui, o que foi que esse casal acabou fazendo com você, Antônio? Você que mora em um prédio, em uma casa aqui à frente. Boa noite. Gente, boa noite. Ele simplesmente, eu perdi minha avó recentemente, estou em processo de mudança, vou morar sozinho, eu que cuidava dela, então minha cabeça está a mil. Se não bastasse isso, eu estava em casa, descansando, que eu trabalho à noite, 9h da manhã, bate 2 viaturas da Polícia Civil aqui em minha porta. Bom dia, polícia, 9h da manhã. Eu saio, eu assustado, porque eu não devo nada à justiça, eu assustado. Aí os agentes foram muito educados, me chamaram, me entregaram a intimação, eu compareci na delegacia aqui na segunda, na Liberdade. Aí quando eu cheguei lá, o agente também muito educado, me mostrou, entendeu, o boletim de ocorrência. Esse casal, eles foram lá na delegacia, fizeram uma queixa contra mim, me acusando, eu inocente, me acusando de eu ter criado uma página falsa nas redes sociais para denunciar eles, porque eles já estão com isso na cabeça. Alguém criou, não sei, eu sou inocente, porque já está acontecendo esse absurdo há 2 anos, como Danilo aqui falou, e eu inocente.
Eu acionei meu advogado já está tomando as providências, entendeu, perante a lei, porque isso não vai ficar assim. Obrigado, viu, Antônio, por esse relato, até porque os moradores aqui, Adelson, estão vindo à frente, estão vindo, vem cá, Danilo, porque Adelson tem uma pergunta para fazer para você, eles estão vindo à frente e ninguém precisa fazer perfil falso em rede social para denunciar esse problema, viu, jovem? Ô Pedro, algumas perguntas começam a chegar e a gente acaba transferindo aí para você tirar dúvida com os moradores. Vamos lá, para a gente entender tudo certinho. Esse casal, então, não mora no apartamento? Teria alugado esse imóvel com essa única finalidade, Pedro Santos Sé? É isso que a gente está entendendo aqui ou não? Vou perguntar aqui para Danilo, Adelson, só para a gente deixar tudo claro, como você bem disse. Adelson está perguntando se os inquilinos, porque eles não são os donos do apartamento, né? O dono do apartamento é a mãe do homem desse casal. É um homem e uma mulher que moravam aí. Isso. Mas eles foram embora, o apartamento não está alugado para mais ninguém, segue no nome da antiga dona e eles simplesmente usam o espaço para manter esses cachorros aí dentro. Correto. Como eles há 2 anos vêm alegando que iriam retirar os animais, a mãe já está ciente da situação. Como eu sou síndico do prédio, eu tive que passar para ela toda a situação, passava a notificação e, mesmo assim, eles continuavam e deixam os animais aqui dentro. E ela, como proprietária do imóvel, respondeu o que para você? Que ela não mora aqui em Salvador. Sim, mas ela não vai fazer nada, é o imóvel dela, é o filho dela, a nora dela? Não disse que não vai fazer nada, porque ela não pode fazer nada, porque ela não mora em Salvador. Ou seja, ela lavou as mãos? Correto. Tá aí, Adelson, ficou claro para você agora o tamanho do problema que esses moradores aqui estão enfrentando? Pedro Santos Sé, vamos puxando, né? De repente a gente pode puxar uma pena e sair uma galinha inteira, né? Como é que está a situação aí desse condomínio? Aí é um condomínio, não é isso? Tem uma taxa de condomínio mensal, né? A pessoa que seria a dona desse apartamento paga mensalmente a taxa de condomínio? Adelson está perguntando, Danilo, o seguinte: vocês vivem aqui nesse edifício em regime de condomínio, existem taxas, né, que são pagas, taxa de condomínio, enfim, luz, água. Essas contas estão sendo pagas? Em relação a eles? Sim. Não. Eles ainda estão em atraso com o condomínio? Correto. De quanto tempo? Tem bastante tempo já. Se você botar, a gente fez um acordo em relação com eles, começaram a cumprir o acordo, mas depois deixou. E hoje tem que fazer o levantamento de quanto tempo já tem de débito. E com esse débito, vocês não têm como forçar a saída desses moradores, entrar na justiça, para poder, junto com a proprietária, com a mãe deles, tentar resolver esse problema por um outro lado? Porque enquanto, viu, Adelson, a gente está aqui falando com vocês, a gente teve que subir aqui na escada que dá acesso ao 2º andar aqui do prédio, porque esse apartamento fica aqui no térreo. Deixa eu até descer aqui para ajudar na imagem aqui para vocês que estão em casa. Enquanto tudo isso está acontecendo, os cachorros ainda estão em silêncio. Mas a gente esteve aqui mais cedo, enquanto a gente se preparava para entrar, e quando esses cachorros começam a latir, você deve imaginar o barulho que é, porque aqui acaba fazendo muito eco, né, Danilo? Correto. Qualquer coisinha que você faça aqui na escada, até incomoda os moradores. Tem alguns moradores que ficaram com receio, porque eles já criaram alguns problemas em relação a alguns outros moradores aqui, e tem morador que tem medo de estar conversando. Foi por muito custo mesmo, fazer com que alguns moradores fizessem a denúncia, tanto no 156 como no 181, e os órgãos não vieram. Eles foram ameaçados por esse casal, é isso? Ou intimidados de alguma maneira? Isso, intimidados, porque assim, ele tem um temperamento meio que explosivo. Já aconteceu, teve um ocorrido aqui, acho que 1 ano e meio, 2 anos, que eles tiveram um problema com um dos moradores. E aí me pediram ajuda, mas nesse momento eles me pediram ajuda. Para resolver um problema deles? Isso. E no caso, o síndico não tem o papel de resolver o problema entre moradores. Meu papel é comunitário. O problema entre moradores é entre moradores. Hoje eu estou aqui em questão dos moradores. Tanto meu problema como dos moradores. Tá aí, Adelson, você foi fazer, né, essa alusão aí a uma galinha, sair puxando pena. Se você for fazendo mais perguntas, Adelson, a gente vai descobrir mais problemas pela frente, não duvido de nada, viu, jovem? Meu amigo. Agora, vale lembrar, né, produção,
que agredir, abandonar, deixar animais mutilados, tudo isso aí é crime de 2 a 5 anos de prisão. Talvez agora, com essa explosão dessa notícia, alguém possa aparecer. Quem sabe alguém vai aparecer aí para dar uma justificativa. Informação é que tem pelo menos 10 animais no imóvel, no apartamento. Pedro 107 tem mais informação, está chegando com Pedro 107. Com você, Pedro. É só para a gente dar uma última informação, viu, Adelson? A gente tentou, contato, tanto a nossa produção, quanto a gente aqui, a nossa equipe, junto com os moradores, a gente tentou entrar em contato com esse casal, não tivemos retorno e a gente, claro, se eles tiverem algo para falar, se eles puderem vir à frente tentar explicar essa situação, ou que a gente, de repente, possa até ajudar a mediar esse impasse e, claro, além de tudo isso, Adelson, que os moradores estão sofrendo, os animais lá dentro também estão sofrendo. Eles estão no apartamento trancado, eles não saem para passear, as janelas estão fechadas, então você imagina também o sofrimento desses animais que estão aqui trancados. Danilo, só uma última pergunta. Você disse que eles chegaram a estar aqui ontem, mas antes disso, passaram-se mais de 20, 25 dias que eles não vinham aqui. Então esses cachorros às vezes ficam abandonados durante todo esse tempo, sem água, sem ração, sem nada. Porque assim, em relação à quantidade de período de que os animais ficam aí dentro, sem ter essa limpeza, essas coisas, a gente não tem noção, porque assim, eles podem estar vindo aqui de madrugada e o pessoal não está acompanhando, a gente não tem como estar acompanhando, a gente não tem porteiro no prédio para estar informando isso. Então assim, a quantidade de tempo que os animais ficam aí sozinhos, a gente não tem noção. Tem algumas vezes que um morador vem fazer o relato que a gente vai buscar nas imagens das câmeras do prédio. Mas, assim, a gente tem coisas, além de estar cuidando do prédio, tem outras coisas, minha função, que eu faço instalação de câmera, e assim, de segurança eletrônica. Então, eu tenho umas outras coisas para estar resolvendo, né? E isso daqui já é uma situação que já passou dos limites. Sinceramente, já passou dos limites. Tá aí, Adelson, uma situação que já ultrapassou os limites. A gente está aqui sentindo um fedor muito grande, que é o cheiro desses animais, algo natural a esses dois animais que não estão sendo limpos, que não estão tomando banho. E detalhe, os moradores ainda disseram que estava pior, só que os próprios moradores fazem a limpeza aqui do corredor para que no momento em que eles passem por aqui não sintam tanto o fedor desses animais que estão presos aí dentro. Viu, Adelson? A gente volta com você aí do estúdio. Pronto, tá aí, né? E as pessoas aí, proprietárias desse imóvel, querendo, é só entrar em contato com a nossa produção, que tenta, por vários meios, um contato, mas não consegue até o momento. Então, a pessoa aí, ou as pessoas querendo, a manifestação pode ser direta aqui com o nosso Cidade Alerta Bahia. Como é que é? Atenção, preste atenção aqui. Tiroteio entre policiais e criminosos levou à morte de um deles aí, de um dos criminosos. Foi hoje. A Cajaí, ó. Disco. Esse aí. Informação que ele aterrorizava Castelo Branco. Tocava terror em Castelo Branco. Exibia armas e de preferência para mostrar o fogo saindo da arma. Olha lá, apertava o gatilho e queria ver a gravação ali do fogo saindo da arma. O fogo, a arma em chamas. Aí nós estamos na Cajá, ó. Bom, vamos ouvir. Está aqui, ó. Na Cajá aí, ó. Desduma. Você é maluco, Budis? Você do... Aí nós estamos na Cajá, ó. Tombou. A vida aí. Acabou a valentia. Tá aqui, ó. Num confronto aí com a polícia, já esticou os dedos. Castelo Branco, no momento, com policiamento reforçado. É o que diz aí o comando da PM.
Já já vamos ouvir aí um representante da Polícia Militar para falar dessa situação hoje, aí no bairro de Castelo Branco, na periferia da capital baiana. Você é maluco, mulher do... Aí nós tá na casa, ó. É noite, é dia, pense na confusão, né? Atenção, hein? Itapuã, moradores reclamando dos constantes assaltos, da violência no bairro. Cadê? O assalto aconteceu às 6 da manhã desta quinta-feira. O criminoso, que aparece de camisa vermelha, aborda a vítima atrás do muro. Depois, entra em um carro prata, onde o outro suspeito já o aguardava mais à frente, e os dois fogem. Em um outro vídeo, câmeras flagraram o momento em que uma mulher é assaltada por um suspeito de moto. A ação é rápida. A mulher entrega o celular e o suspeito vai embora. Os dois assaltos dos vídeos aconteceram exatamente no mesmo local que é esse que nós estamos. O criminoso que aparece nas imagens fica escondido entre o muro das casas e atrás dos carros. Ele não age sozinho, e sim com comparsas. Eles ficam esperando só a oportunidade de um pedestre passar por aqui para poder fazer a abordagem. É o mesmo, ele vem de manhã, ele vem de tarde, ele vem 2 horas, ele vem 3 horas. No outro dia mesmo estava ali, a menina ia ser assaltada ali, ele estava de moto. Aí no outro dia o outro veio, parou bem ali, estava de carro. Acho que ele troca moto e carro, né? Você dizer que é um tal de um assalto aqui, assaltam aqui, aqui, essa rua aqui, ó. Primeiro que eles encontrar aí, eles assaltam. Os trabalhadores que saem de manhã para ganhar o pão, fica refém, né, dos bandidos. Moradores do loteamento Dona Rosa, que fica no alto do Coqueirinho, no bairro de Itapuã, pedem mais policiamento no local. Tá difícil, a gente está precisando mais de segurança aqui. É o que a gente está mais precisando aqui, é de segurança que a gente não tem. A gente não pode nem ficar do lado de fora com nossos filhos, porque a gente tem medo. Difícil, uma situação muito difícil. 6 horas da manhã. Não se pode mais ficar em casa, não se pode mais andar, não se pode mais chegar. Em nota enviada à nossa produção, a 15ª CIPM informa que a unidade não foi acionada para atender essa ocorrência e ressalta que a Polícia Militar atua preventivamente no patrulhamento em vias públicas ou através de acionamento com o emprego de viaturas que realizam rondas diuturnamente, com o apoio de equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático e Rondesp Atlântico. Não pode mais dar uma festa, não pode mais chegar tarde da rua, não pode fazer mais nada. Ultimamente, a gente não tem direito a nada. Não pode ficar na porta de casa, dona Beré. Imagine ir para a festa. A senhora está querendo muito ir para a festa. Aí, se não for assaltada na porta de casa, vai ser na festa. Ou no caminho da festa, ou no ponto de ônibus, quando estiver indo para a festa, ou dentro do buzu. Aí a senhora escolhe. Olha lá o sujeito lá disfarçando. Aí ele segue ali disfarçando, como se não quisesse nada. O parceiro dele já está lá na frente. Ele abordou o rapaz ali, tomou tudo, depois entra no carro e vão embora, né? Olha lá, a ronda deles lá. Tá vendo lá? Ali é a ronda deles, né? Ali é o ataque. Aí eles descobriram que tem bandido que não gosta de roubar cedo. Sabe disso, né? Que é preguiçoso, gosta de dormir, aí não gosta de roubar cedo, não gosta de acordar cedo. Aí eles entenderam que enquanto tem o bandido que não trabalha cedo, né, tem político aí dizendo que roubar agora é profissão, né? O cara tá trabalhando. Então, o que acontece? Aí o cara tá lá, ele descobriu, 6 da manhã não tem ninguém agindo aqui não, então tem espaço na área. Itapuã, povo de Itapuã tá tremendo de medo. Já foi. Acabou isso, nego velho. Acabou isso, Nito. Acabou. Eu lembro daquele argentino que veio pra cá com a família e saiu daqui no caixão. Ele, a mulher e a filha vieram para passear numa tarde em Itapuã. Ele acabou morto e o corpo foi num caixão para a Argentina. O homem veio com toda a alegria para curtir Salvador, porque tinha informação que aqui é a terra da alegria,
que é a terra da felicidade e, infelizmente, acabou sendo morto. E vamos lembrar de uma série de crimes aí em Itapuã. Aí, quando você fala de Itapuã, você não tem como esquecer Piatã, que também foi cenário recente de muitos crimes. Inclusive lá do cidadão empresário que até agora não tem um desfecho daquele crime. Lembra daquela jovem dona do depósito de bebidas? Estava sentada na frente do depósito, os caras chegaram de moto e cadê? Até agora não se sabe quem matou aquela jovem, não é? Qual o alegado motivo? Motorista de aplicativo que foi morto. Itapuã. Também tem um detalhe aí, viu, produção? Ó, muita gente está pedindo para o Cidade Alerta Bahia fazer uma blitz aí, sexta-feira à noite, que diz que Itapuã vira um espaço de Sodoma e Gomorra. Sexta-feira à noite, quem tem negócio não vai a Itapuã. Que o bairro fica entregue ao rabudo, cadeirudo e chifrudo. O sábado, amigão, esqueça. Se por acaso você estiver passando em Itapuã, trafegar, não tiver coisa para fazer em Itapuã, e você trafegar aí e pegar um engarrafamento, você começa a se borrar de medo dentro do carro. Porque você não sabe o que pode acontecer. Então, muita gente empolvorosa, com medo, né? Cadê a Lagoa do Abaeté? Ninguém falou mais nada, hein, produção? Cadê a Lagoa do Abaeté, a nossa gloriosa Lagoa do Abaeté? Essas ruas transversais aí em Itapuã estão um verdadeiro perigo. Todo mundo aí, quando você consegue falar com uma pessoa, teve coragem, como aquela senhora que falou agora há pouco, né? Aqui a gente não pode mais ficar na porta de casa, não pode fazer mais nada, mas a maioria tem o mesmo sentimento, porém não fala. Não tem a mesma coragem de falar e a gente não vai nem criticar, porque você pode ligar para a polícia, não precisa se identificar, né? Aí toda vez que eu estou aqui dizendo, olha, o Pelourinho precisa de segurança, aí alguém manda mensagem, fale do meu bairro também. É assim, fale do meu bairro também, que aqui o bicho está pegando. Aí a gente fala, daqui a pouco a gente vai ter que ter um Cidade Alerta aqui para falar de 170 bairros de Salvador, sem contar as inúmeras comunidades, que a gente fala para todo mundo. Cidade Alerta Bahia chega primeiro, sai na frente. E o Cidade Alerta enxerga depois da curva aí, ó. Enxerga lá na frente. Enxerga depois da curva, depois da lombada, a gente está enxergando. O povo ama o Cidade Alerta, confia no Cidade Alerta, acredita no propósito do Cidade Alerta Bahia. Pressão, produção. Sem euforia, viu, produção? Sem euforia. Olha essa confusão dentro da Casa do Povo, a Casa da Cidadania. A Casa da Cidadania. A Casa da Democracia. Esse caixão significa que é para enterrar quem, finalmente? Oxente. Para enterrar quem, esse caixão aí? Aqui na Bahia já teve confusão em Câmara Municipal que pegaram fezes e jogaram na parede da Câmara. Sabe disso, né? Oxente. Já. Interior tem coisa. Aí no interior, é cidade da região metropolitana, a multimilionária Camaçari. É isso aí. A Câmara pegando fogo e o prefeito na dancinha. Olha aí, prefeito. Até eu tô dando risada aí, viu, prefeito? Aê. Saiu uns passos de capoeira ali. E o pau quebrando lá na Câmara Municipal. O Cidade Alerta Bahia é diferente, né? Cidade Alerta Bahia é diferenciado. E como? Pressão, produção. A Bahia para assistir a gente. O povo fica esperando o começo do Cidade Alerta Bahia. Vai pra casa, corre, pega o buzu que chega, pega o aplicativo, dá pressa ao motorista, assiste no carro. Esse é o Cidade Alerta Bahia, minha gente. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Pressão, produção, pressão, pressão, sem euforia, hein? Moema Bartira tá de volta aqui com a gente.
a Bahia registra o primeiro caso da variante. Que nome estranho é esse, hein? Que nome estranho é esse, sinceramente. Ô, Moema, decifra pra gente esse nome aí, por gentileza. É uma nova variante da Covid-19, é isso? É isso, Adelson, uma nova variante. Quando a gente imagina que o pesadelo está acabando, vem com mais força, né? Pois é, o Arcturus XBB 1.16, primeiro caso aqui na Bahia, foi em Camaçari, uma senhora de 70 anos, ela teve complicações, ela já tinha um histórico, né, de doenças pré-existentes, ela teve insuficiência renal e a causa, sim, foi a Covid. É o segundo caso no Brasil, o primeiro foi em São Paulo. Agora, Adelson, esses casos de Covid, é interessante que em cada local eles vão se apresentando de uma forma diferente. Por exemplo, na Índia, tem acometido muitas crianças e tem a sintomatologia da conjuntivite, que é a inflamação nos olhos. Já aqui no Brasil, tem acometido a Covid em geral, mais os idosos, pessoas que ainda não se vacinaram. Bom, esse foi o segundo caso no Brasil, o primeiro na Bahia. Não é momento da gente alardear nada, mas o fato é que existe uma nova variante. Ou seja, o vírus segue aí no meio de nós, segue se movimentando, segue se reproduzindo, segue se modificando. Então, todo cuidado é pouco. A gente conversou com a secretária de Saúde, vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre essa nova variante que chegou aqui na Bahia. Vamos ouvir. Ela foi identificada no estado da Bahia no dia 2 de maio de 2023, através do resultado de sequenciamento genético realizado pelo LACEN Bahia. Ela tem um quadro clínico compatível com as demais variantes, onde vai estar presente a tosse, a febre, a dor de garganta e a coriza. Dentre as medidas que precisam ser adotadas é manter o distanciamento social, utilizar a máscara para aquelas pessoas que estão com sintomas gripais ou pessoas com comorbidades, gestantes e idosos, a realização da higienização das mãos através de água e sabão ou do uso do álcool gel ou do álcool A70 e, mais importante do que tudo, é fazer com que o seu cartão vacinal ele esteja completo. Pois é, né, Adelson? Fica a dica, então, Arcturus XBB 1.16, ninguém quer pegar. Então, a única solução é a gente continuar mantendo o distanciamento, o uso da máscara, álcool e a vacinação. Como eu disse, os sintomas são variados e conjuntivite, vai de conjuntivite até dores, internamentos por conta de insuficiência respiratória, também nos membros inferiores. Então, a sintomatologia é muito ampla. A gente tem que ficar ligado, atento, fazer o que nós podemos fazer, que é o distanciamento, o uso da máscara, álcool, vacinação. E ao primeiro sintoma, a gente realmente buscar ajuda médica para que a gente possa se tratar da maneira adequada. Não é nenhum alarde, principalmente porque, mais uma vez eu vou repetir, o caso que aconteceu aqui com a idosa em Camaçari, ela tem mais de 70 anos, tinha comorbidade, tinha outros problemas de saúde, não é nada para a gente alarmar a sociedade, é só mais uma vez para a gente chamar a atenção da gente se cuidar, porque a vacina está disponível. Tem muita gente que ainda nem tomou a primeira dose. Adelson, é com você. E Bartira, tá aí então, né? Vamos voltar a falar do ferryboat aí? Bora? Ferryboat é uma dor de cabeça, viu? Misericórdia. Tem uma reportagem de mais cedo aí do ferryboat, dessa parafernália, com Cris Cambuí, bota no ar. Manhã de confusão no sistema ferryboat em São Joaquim. Muitos passageiros ficaram mais de 2 horas aguardando na fila para comprar o bilhete. Avisos sonoros informavam que o atraso era decorrente a um problema técnico, mas a maioria dos passageiros continuava sem nem saber o motivo da espera. Primeiro eles falaram que ia sair 12, agora mudou para 2, aí daqui a pouco vai mudar para 9 e não vai ter mais. Ele tá aí, tá nessa onda aí. Eu vim de um plantão de 24 horas, estou aqui até agora, esperando aí esse ferry de 2 horas para ver se vai sair ainda, né? Porque ele disse que por problemas técnicos, 5 ferry, todos 5 estão com problema técnico. Chegou um ferry de 11 horas e eles poderiam ter colocado a gente para ir de 11 e não colocou. Por causa do horário, tinha todo tipo de reclamação. Atraso em compromissos, cansaço e fome. Cada dia que passa, a gente sofre mais. Nessa fila de ferryboat, ninguém resolve o problema. Um senhor não segurou as lágrimas ao relatar o sentimento de indignação por conta da espera. Falta de respeito com a gente, ninguém respeita mais.
É de respeito, pô. Quando você chega nessa idade, precisa de um conforto, fica piorando as coisas. De acordo com a Internacional Travessias, empresa que administra o sistema Ferryboat, um problema técnico em uma das gavetas, que popularmente falando é onde os ferries estacionam, impediu que as embarcações continuassem em funcionamento. Sendo assim, apenas o ferry Zumbi dos Palmares continuou funcionando nesta manhã. Ainda segundo a empresa, a gaveta do ferry Zumbi dos Palmares é específica e não precisou passar por manutenção. Ninguém toma providência, ninguém faz nada, cara. 100%, isso é inacreditável, isso aqui. Sistema Ferryboat é uma parafernália, viu, rapaz? Vai fazer o quê? Se eu for chorar é pior, né, pai? Mas o cidadão chorou ali. O cidadão chorou, por quê? Porque ele sabe o sofrimento que é isso aí. E é falta de respeito com o cidadão, falta de respeito com quem paga. Aí não tem nada de graça não, amigão. E se tivesse de graça, é só na teoria. Não, sim, não existe almoço de graça. Não existe transporte de graça. Alguém está pagando. Alguém paga. Entendeu? E seu imposto vai para onde? E o imposto que você paga em tudo nessa vida? Fica nessa aí que não está pagando. Não existe isso de não pagar, rapaz. Não existe isso de não pagar. Todo mundo está pagando. Aí, ó, só vê gente, ó, assim, ó. Eu tô satisfeito. Ó, o tempo inteiro. Seu Asclepiades está satisfeito, ô Nayara. Satisfeito porque ele não sai de casa. Tem 3 anos aí na pandemia que ele não sai de casa. Nayara. Pois é, Adelson, estava aqui te acompanhando e você disse tudo, viu, jovem? Gente que chorou, gente que brigou, gente que se estressou, tudo isso porque o que o povo queria era o quê, minha gente? Chegar aqui no terminal de São Joaquim do Ferryboat, pegar a sua fila dignamente, comprar o seu bilhete e atravessar. Só que pela manhã, e até vamos arriscar se dizer até o iníciozinho da tarde, essa não foi a realidade. Não foi possível ser assim por conta dessa manutenção na gaveta Alfa, que a nossa colega Cris Cambuí informou muito bem na reportagem. A gaveta Alfa, minha gente, que fica lá do outro lado, viu? Lá em Bom Despacho, que é exatamente o local onde os ferries estacionam. Então, alguns ferries precisaram passar por esta manutenção. E aí, Adelson, foi aquela agonia que a gente acompanhou durante o dia. Muita gente que chegou aqui por volta das 10 da manhã, já era meio-dia e não conseguia atravessar. Esse cenário aqui, ó, essas barrazinhas de ferro que vocês estão vendo aí agora, que serve exatamente para ordenar a fila, para fazer uma organização melhor do povo. Agora, Nayara pode até passear, ó. A gente vê aqui que tem até o povo pulando. Eu estou até passeando aqui, viu, Adelson? Mas mais cedo, a realidade era diferente. Tinha muita gente aqui que estava literalmente no plantão, paradinho aqui. Inclusive, teve um senhor que me chamou a atenção durante a cobertura de Cris Cambuí, Adelson, que ele estava com a marmita dentro da mochila, mas estava gelada e ele estava com fome. Ele massageava a barriga dizendo que estava com fome. Este outro senhor também que estava chorando, indignado, muita gente revoltada aqui nesta fila. Agora a gente percebe, ó, que a movimentação dos guichês é tranquila, tem apenas uma pessoa ali na frente. Eu vou tentar só terminar o caracolzinho aqui para ver se eu consigo entrevistar aqui ela, para ver se ela estava por dentro, né, do que aconteceu mais cedo. Eu percebo que as funcionárias já estão até sorrindo, viu, Adelson? Sinal de que pelo menos elas conseguiram respirar um pouquinho mais aliviada. A gente respeita, sabe que elas não podem dar entrevista no momento até que tenha autorização. Já fez o sinalzinho aqui, inclusive até conheço. Tudo bem, amiga? Eu sei que vocês não podem falar, mas só me diga uma coisa, tá tudo tranquilo? Agora já tá mais tranquilo, já temos embarcações, tranquilizou. 3 embarcações funcionando, viu, minha gente? Ana Nery, Dorival Caymmi e a Zumbi dos Palmares. Meu amor, boa noite. Estou vendo que você está aí terminando de organizar o seu troco. Mas deixa eu fazer uma entrevista aqui, uma pergunta. Vamos virar aqui para cá. Isso. Você chegou a acompanhar, estava aqui mais cedo, precisou utilizar o sistema mais cedo ou só chegou agora mesmo? Eu peguei o ferro pela manhã, só tinha um só. Agora à noite que eu estou sabendo agora que tem 3. E pela manhã, quando você chegou aqui que só tinha um, foi aquela agonia, me conte. Demorou muito para chegar. Foi. Você ficou mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos 1 hora e 20 minutos. Ah, estava esperando o troco, né? Por isso não estava virando. Ficou mais ou menos quanto tempo? 1 hora e 20 minutos, aguardando o ferry embarcar. Né? Conseguir chegar do outro lado. E vocês ficaram sabendo mais ou menos o motivo? Isso estava sendo comunicado para vocês? Não teve comunicação nenhuma. Não vi comunicação.
Agora que eu fiquei sabendo através de vocês falando e a menina aqui do Caixa que comentou. Mas não teve nenhuma comunicação, nem aquele sonzinho que fica, passando informação do horário, tudo, não teve nada. E isso, a comunicação sonora, a gente percebe também que tem as televisões, né, que passam a informação. Você ficou mais ou menos quanto tempo, meu amor, para conseguir atravessar? 1h20. 1h20. Atrasou os compromissos? Demais, eu tinha um compromisso muito sério. Sepultamento, tudo, vim e me atrasei bastante. Agora está retornando para casa? É, para casa. Minha filha, vá na paz. Seu ferry vai ser de que hora, só pra gente saber aqui rapidinho? Eu espero pegar o ferry 19 horas, né? Espera ainda, né? Espero. Então vá, não vou te atrapalhar não aí. Pois é, esta senhora que passou durante a manhã aqui, conseguiu acompanhar o sufoco, a agonia, deu o depoimento dela, agora retorna aí pra casa. E o cenário agora é esse, Adolfo. Agora eu que fiquei presa aqui, viu? Nesse caracol, mas vai dar um jeitinho aqui de passar, ó, pra ver se a gente consegue pegar pelo menos uma imagem daqui da frente. Algumas áreas aqui a gente não consegue mostrar, mas esse é o cenário atual. Sim, antes de te devolver, Adelson, é importante também dizer que não tem fila aqui pedestre, para pedestre, mas também não tem fila para carro não, viu? Tá super tranquilo, a movimentação tá zerada, a gente percebe ali, ó, que o local do embarque também, zero agonia, zero aglomerações, aquela parte ali, o pessoal que já comprou bilhete e que vai aguardar, e a gente espera e torce, né, Adelson, para que amanhã dessa sexta-feira consiga também ser mais tranquila para o nosso povo. Volto contigo, jovem. O que acontece, Nayara, e o nosso público, é o seguinte: quando acontece uma parafernália como foi hoje, né, muita gente que estava pretendendo ir para a ilha, mas não tinha aquela obrigação de pegar o ferry, muita gente acaba desistindo. Esse que é o detalhe, né? Já está vendo na televisão, está vendo aqui no Balanço Geral, está vendo aqui no Cidade Alerta, aí faz o quê? Desiste. Não vou mais hoje. Se der, eu vou amanhã. Né? Então, por essa razão, você está vendo aí o saguão vazio. E agora, são três embarcações, não é isso, a produção? Pronto. Então, tá aí o porquê que está vazio, né? Bom, o caos, ele está implantado, o caos está aí, o caos é fixo. Aí é um caos fixo, não é temporário, não, ele é fixo aí. Tá vindo aí, viu? Tá vindo aí, feriadão, tá vindo aí São João, se prepare. Olha o recado. Agora eu quero falar com você que quer fazer aquele extra palpitando em jogos no Brasil e no mundo. É na casadeapostas.com. São muitos jogos e muitas chances de ganhar, meu irmão. Eu só palpito na casa e recomendo. Não tem conversa. Ganhou, é só pedir o Pix e os saques são ilimitados, meu amigo. Você ainda conta com atendimento humanizado 24 horas. Não tem negócio de falar com robô. Agora atenção, hein? A Casa de Apostas está fazendo a boa. É a promoção de primeiro depósito. Deposite até R$400 que seu saldo será dobrado. É isso aí. Botou R$100, ganhou mais 100. Até R$400 é no primeiro depósito, hein? Olha só. Entre agora em casadeapostas.com e aproveite todas as vantagens que só a casa tem. Tá esperando o quê? Vem pra cá, vem pra casa. Vamos agora voltar com Moema Bartira, que ela está acompanhando aí um verdadeiro drama familiar que se iniciou há quase 15 dias e permanece aqui em Salvador. Uma senhora que morreu carbonizada dentro de casa. E a principal suspeita de incendiar a casa é a própria filha, que teria um problema mental. Bartira, é com você. Que desespero, viu, Adelson? Eu estou aqui na frente do Instituto Médico Legal porque o corpo da dona Elizabeth Calumbi ainda não foi liberado. O desespero da família que não conseguiu ainda enterrar essa senhora. E o desespero porque a suspeita é que sim, a filha da dona Elizabeth tenha sido a causadora através de um incêndio aonde elas moravam juntas. O corpo da dona Elizabeth ainda está aqui porque vários testes por conta da casa ter sido queimada precisam ser feitos. Já trouxeram a dentadura, que foi o que pediram primeiro, fizeram teste de DNA e ainda nada. A Gilmara chegou aqui agora, já foi lá dentro, já falou com o pessoal. Gilmara, o que falaram para você? Disseram que ainda não tem nada a dizer, que o exame não foi liberado ainda. E a gente está no desespero, gente, porque vai chegar Dia das Mães
E a gente quer enterrar nossa mãe com dignidade, porque já basta o crime, né, ser carbonizada. E ainda está esse transtorno todo, que a gente sabe que é mãe. Eles foram lá, teve polícia, teve delegado, teve tudo, gente. E a gente sabe que a mãe trouxe vídeo, trouxe foto, trouxe os documentos, tudo que comprova que ela é minha mãe. Trouxe a dentadura que minha mãe já usava há tanto tempo e disseram que não é a dentadura, que não serve nela. E agora estamos esperando um exame de DNA. Quando é que vai sair? E ficar esse transtorno todo, ainda tem minha irmã que está internada, a gente também está preocupada quando ela sair de lá, para onde é que ela vai, porque a gente não tem condições, gente, de ficar com ela, a gente não tem. O exame do DNA, agora você veja, né, Adelson, a dentadura, obviamente que não vai servir na dona Elizabeth, afinal de contas ela foi carbonizada, o corpo dela está queimado, então lógico que não vai servir. Agora, o exame de DNA vocês já fizeram, deu resposta? Não deu resposta nenhuma, diz que fala que é de 1 mês a 2 meses, para poder ter a resposta. Aí por isso que eu vim pedir a vocês, para ver se com eles coisas no coração deles, né? A gente fazendo esse vídeo para ver se consegue fazer logo, dar esse exame de DNA, gente. Pelo amor de Deus, amanhã está morta, já está carbonizada, a gente nem pode ver mais ela. Entendeu? Só quer enterrar com dignidade, só isso que a gente quer, que a gente não está dormindo. É gente ligando, é gente falando um bocado de coisa, e morreu disso, e morreu daquilo. A gente quer saber realmente, a gente não tem notícia nenhuma. A gente chega aqui agora mesmo, da identidade, perguntei, disse que não tem. Só pegou a identidade, olhou, nem olhou no computador, não olhou nada. Diz que não tem resposta nenhuma. A gente fica sem saber. Adelson, imagine o desespero de você não saber o que aconteceu com seu ente querido, porque assim, a casa foi carbonizada, é fato, a família viu, tem testemunha, tem tudo, né? Agora, tem a suposição de que ela teria morrido dias anteriores e que a casa teria pegado fogo depois de alguns dias. A família quer saber, poxa, o que aconteceu? Ela teve um infarto? Não se sabe nem a causa. Você imagina o desespero de uma família sem saber o que aconteceu com seu ente querido. E aí a gente vai mais além. Por quê? A filha da dona Elizabeth, a Janeide, de 46 anos, desde pequena, ela tinha um comportamento diferenciado. E a família descobriu que ela tinha alguns problemas mentais, alguns problemas psicológicos, que isso cada vez mais é comum. Só que o que acontece, Adelson? A partir de 2001, foi feita uma reforma no sistema psiquiátrico, onde as pessoas não podem mais ficar internadas. O que aconteceu? As pessoas que tinham seus parentes, que tinham algum problema mental, tinham que levar para o CAPS, que é um centro de ajuda ambulatorial. Em caso de crise, tomava o remédio e voltava para casa. Mas imagine, será que a dona Janeide, que agora está no Hospital das Clínicas, será que ela tem condição de estar com a família? Será que a família pode cuidar dela? Como é que ficam essas pessoas? Vamos falar agora da Janeide. Vamos falar com a Janeide. Vou falar com a Mariana agora, porque aqui a gente está com a Gilmara, que é a filha da dona Elizabeth, e a Mariana, que é sobrinha da dona Elizabeth. Janeide, desculpe. Mariana, o que vocês precisam em relação à dona Janeide? A gente quer fazer um apelo assim, porque quando ela sair do hospital, a gente quer saber como é que a gente vai poder prosseguir com ela. Porque não tem condições de ela voltar a residir. Ela não quer saber da família. Ela não quer que ninguém da família tenha contato com ela. Minha mãe, minha tia tá entrando em contato, tá indo visitar ela, só que ela não quer receber ninguém. A única pessoa que ela recebeu fui eu, no domingo que a gente foi visitar ela no hospital, certo? E ela não quis receber nem minha mãe, nem minha tia. Ela está tranquila, está medicada, porém, ela mesma medicada, ela não quer receber ninguém. Então, como é que a gente pega uma pessoa dessa e leva para dentro de casa? Sendo que, com minha avó, que ela já morou esses 46 anos todos, ela teve coragem, né, de ser suspeita de colocar fogo na casa. Imagine para pessoas que ela xinga, que ela quer bater, entendeu? Que ela é totalmente agressiva, certo? E aí, como que a gente pode proceder? Porque a partir do momento que ela estiver boa, ela vai para casa, eles vão liberar ela para casa. E aí a gente vai fazer como? Olha só, a gente tem 3 hospitais psiquiátricos na Bahia. 3, é muito pouco, apenas 3. A Janeide, ela chegou a se internar no Juliano Moreira, estava fazendo tratamento, né?
foi antes também, né? Lá no Juliano, só que ela recebeu alta. A gente tem nota do Juliano Moreira dizendo que ela estava apta, que ela tinha feito todo o tratamento, tinha recebido a medicação e por isso ela foi liberada para ir para casa. Mas o desespero da família é como cuidar de uma pessoa que é suspeita de colocar fogo na própria casa, na casa onde morava, onde estava a mãe. Uma pessoa que mesmo em tratamento, atualmente lá no Hospital das Clínicas, como a gente ouviu a Marina falar, ainda se encontra agressiva, não quer receber a família e fala diversas coisas relacionadas à morte da mãe. Como agir? Será que a gente consegue? Será que a gente pode fazer? Mariana, o jeito é a gente tentar fazer um apelo para que se tiver algum hospital, algum diretor, algum dono de clínica, fale o que você está precisando. Isso. A gente fazer um apelo, né? Porque caso alguém esteja visualizando essa mensagem, né? Para entrar em contato com a família, para poder a gente ver o que a gente vai poder fazer quando ela sair do hospital. Porque ela lá, quando eu fui lá ver, ela está medicada, certo? Só que quando minha mãe e minha tia chegam, ela não quer receber. Então, não tem previsão de alta, ela vai fazer tratamento. Adelson, é um drama que a gente não sabe nem o que dizer para uma família que não consegue enterrar a mãe, a tia e está com outro familiar no hospital geral com um transtorno psiquiátrico sem saber o que fazer depois que ela receber a alta. É com você, Adelson. Tá aí, né? O apelo está feito, né? Para quem puder ajudar essa família. É um drama aí dos grandes, né? Um drama com dois momentos. Um, que é a liberação do corpo, que está no IML, mas aguardando os trâmites legais aí do DNA, né? E a situação da filha dessa senhora, que está internada e é apontada como a suspeita de ter incendiado a casa, mas ela teria um problema mental dos graves. Então, a gente continua aqui fazendo um apelo para quem puder ajudar essa família, DPT, aí se houver possibilidade de acelerar aí o exame de DNA, a gente sabe que tem os trâmites legais, né? DNA mesmo que com os equipamentos de última geração, mas existe um prazo, né, para que ele fique pronto. DNA, nesses casos assim, né, de a pessoa estar carbonizada, tem um prazo maior. O prazo é maior. A gente percebe isso quando acontece incêndio de grande proporção, em tragédias aéreas, né? O DNA não sai logo, demora, né? E ainda tem uma suspeita que ela poderia ter morrido antes do incêndio. Então, tem muita coisa ainda para ser investigada. Foi enterrado hoje o corpo de Franciele Vieira Ramos, de 37 anos, que foi morta na frente da ótica onde ela trabalhava. Preste atenção, momento exato em que o suspeito ouve que a preventiva dele está decretada. Aí ele deixa a unidade policial e segue para o presídio, não é isso, produção? Ali ele percebe que está sendo filmado. Ô, Antônio, por que você fez isso com sua mulher? Como é que vai ficar com seus filhos agora, Antônio? Como é que ficou o resultado aqui da decisão do juiz? Está arrependido? Ele teve a prisão preventiva decretada, aí é imagem exclusiva na saída aí da audiência de custódia, seguindo para o sistema prisional. Olha lá, ali é o momento que ele toma uma surpresa. Olha lá, ele aí percebe. Pronto. Nossa equipe de reportagem Antônio, acompanhou o sepultamento do corpo aí da vítima que foi morta, né, trabalhando. Bota no ar. O adeus a Franciele Vieira Ramos, de 37 anos, foi marcado pela emoção de parentes e amigos. Todos estavam sofrendo muito com o triste fim da atendente, que foi vítima de feminicídio. Está todo mundo muito chocado com isso e aconteceu
esse ocorrido dessa forma, todo mundo em choque, deixou 3 filhos, uma maior de 14 anos e mais 2 de 3 a 5 anos de idade, a filha maior desesperada. O tio da vítima destacou o quanto Franciele era uma boa pessoa. Todo mundo sofrendo, coração partido, não querendo acreditar o que está acontecendo, um momento como esse é difícil a gente até acreditar, entendeu? Que era uma pessoa muito amada. Antônio Marcos, principal suspeito de cometer o crime, passou por audiência de custódia. O juiz determinou que ele fique preso preventivamente até o julgamento. O repórter Henrique Terra acompanhou a saída de Antônio do fórum. Ô Antônio, por que você fez isso com sua mulher, Antônio? Como é que vai ficar com seus filhos agora, Antônio? Como é que ficou o resultado aqui da decisão do juiz? Está arrependido? A mãe do suspeito esteve no enterro da nora e disse que a atitude do filho a surpreendeu. Eu estou muito sem entender porque ele não aconteceu isso, porque ele não estou aqui para identificar o que ele fez, justificar o que ele fez, mas é um menino que ninguém esperava isso dele. Então aconteceu, eu estou sem entender, a ficha não caiu ainda e muita gente não acredita. Franciele estava trabalhando quando foi surpreendida pelo marido. Ele a chamou para o lado de fora da ótica e atacou a esposa com uma faca. Antônio foi detido por seguranças da região e, por pouco, não foi linchado por populares. A polícia chegou a tempo de prendê-lo em flagrante. Franciele e Antônio estavam juntos há mais de 15 anos e tiveram 3 filhos. 8 anos de relacionamento é o que foi dito aqui essa semana. 3 filhos. Imagine, hein? Que a vítima é chamada para fora da ótica, vai inocentemente ouvir o que ele teria para falar e acaba sendo morta. E vale lembrar que o que foi dito aí, que esse Antônio foi preso em flagrante. Flagrante, né? Ele é o suspeito de matar Franciele, de 37 anos, mas foi preso em flagrante pela polícia. Preso. Contra ele pesa essa acusação de feminicídio, de ter matado a mulher a facadas. Não aceitava, né, o fim do relacionamento. A mãe dele disse aí que não consegue entender, porque na visão dela, foi uma surpresa essa reação. Aí as pessoas, parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, prestando aí a última homenagem a Franciele, de 37 anos, muito nova, 37 anos, perdeu a vida de uma maneira tão covarde e cruel. Hoje à tarde, o sepultamento. A nossa equipe de reportagem com Henrique Terra vai lá, acompanha a saída dele da audiência de custódia, quando chegou a preventiva, faz as perguntas para que ele pudesse aí, né, colocar suas explicações no ar. Ele não quis, preferiu o silêncio, entrou no fundo da viatura que o levou para o presídio da capital baiana. Pressão, produção, pressão, 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 pressão. Um homem acusado de pedofilia foi preso em Ilhéus, no sul do estado. O suspeito foi preso por agentes da Polícia Federal. Após investigação, ele teria armazenado arquivos de fotos e vídeos pornográficos de crianças e adolescentes. De acordo com a polícia, foram identificados usuários que utilizavam as redes sociais e serviços de e-mail para distribuir as imagens. E aí a polícia conseguiu prender esse sujeito. Certamente, não é, produção? A polícia vai continuar aí porque a intenção é chegar a outros envolvidos. Outros envolvidos. Rapaz, eu vi agora há pouco, vê aí, produção, uma informação de que em Candeias um sujeito foi preso dentro do carro estuprando a própria filha. Misericórdia, Jesus, meu Pai do céu. Cadê aqui, rapaz? Cadê essa notícia aqui, rapaz?
Deixa a imagem aí, que aqui ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo, a gente vai procurando aqui. A gente vai procurando. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Ah, sim, achei aqui. O sujeito foi preso, flagrado, estuprando a filha de 7 anos dentro do carro em Candeias. Hoje, quinta-feira, dia 4, um homem foi preso em Candeias, cidade da região metropolitana, suspeito de estuprar a própria filha adotiva de 7 anos. A ocorrência foi aí, lá pelas 4 da tarde, na estrada de Pitinga. Segundo informações obtidas aí por colegas nossos da imprensa local, o veículo estava parado e o sujeito suspeita. A polícia foi lá, num local de mata, de vegetação. Na abordagem, os PMs perceberam que a criança estava sem roupa, sem a roupa íntima, que após ser questionada, afirmou que estava sendo acariciada. E essa situação de Ilhéus aí, produção? Quero mais detalhes aí, né? Então, isso aí pode se tratar de uma rede de pedófilos, né? Então, a polícia vai continuar. Volta aí, ô marinheiro, volta aí. O suspeito foi preso por agentes da Polícia Federal, não é isso? Após a investigação. Ele teria armazenado arquivos de fotos e vídeos pornográficos, olha aí, de crianças e adolescentes que, de acordo com a Polícia Federal, foram identificados usuários que utilizavam as redes sociais. Então, esses usuários também estão aí já com suas contas observadas pela polícia. Que coisa, hein, rapaz? Que crime hediondo, bárbaro, horrível. Esse sujeito vai ter que pagar. Olha essa confusão. Câmara Municipal de Vereadores, em Camaçari, cidade da região metropolitana. Tudo começou depois que um dos vereadores levou um caixão para o plenário. Em referência aí a um protesto a todas as pessoas que morreram na fila da regulação. Vamos ouvir aí a confusão. Os gritos. Vai ficar aí. Alguém disse, tem que tirar esse caixão daí agora. Não, vai ficar aí. Já tem detalhes aí? Já tem mais informações? Então daqui a pouquinho, mais informações aí dessa parafernália na Câmara Municipal de Camaçari. Pressão, produção, pressão. 2 homens foram presos e um fugiu após uma perseguição na Avenida Pinto de Aguiar, na capital baiana. O repórter Pedro Centosé tem mais informações. Mais informações chegando para você aí, viu, Pedro? Lindalva tá mandando mais informação aí, olha aí, ó. Pronto, chegou aí agora. Exatamente, Adelson. É justamente desse caso que aconteceu na noite de ontem na Avenida Pinto de Aguiar, ali no bairro de Patamares, mas tudo começou na Avenida Otávio Mangabeira, na orla aqui de Salvador. Policiais estavam fazendo rondas, como é tradicional das polícias estarem circulando pelas principais ruas e avenidas da cidade, quando um passageiro em um carro, essas 2 pessoas abordaram essa viatura da Polícia Militar e o passageiro informou que um carro, numa atitude suspeita, quando essa viatura passou por esse carro simplesmente parou. E isso chamou a atenção dessas 2 pessoas que estavam nesse veículo, que realizaram, que denunciaram essa denúncia para a viatura da Polícia Militar. Então essa viatura passou a realizar rondas buscando por esse carro e quando a viatura entrou na Avenida Pinto de Aguiar em direção à paralela, a perseguição começou. Os policiais encontraram esses homens que estavam em um carro, eram 3 homens dentro de um carro. Houve uma perseguição, teve troca de tiros porque os bandidos atiraram e a polícia teve que revidar. E no momento da fuga, Adelson Carvalho e pessoal de casa, o bandido que estava no volante, o suspeito que estava no volante do carro, acabou perdendo o controle da direção do veículo e acertando um outro carro.
Depois que esse carro bateu, depois do acidente, um suspeito conseguiu fugir, mas os outros 2 acabaram sendo presos. A polícia apreendeu o carro, prendeu esses 2 suspeitos, apreendeu também diversas armas e munições, e tudo isso aconteceu ontem à noite, lá na orla de Salvador, terminando com esse acidente, com a prisão de 2 suspeitos na Avenida Pinto de Aguiar. E tudo isso, né, Adelson, só foi possível porque a população também chegou junto. A gente fala do 181, do Disque Denúncia, mas essa ligação da população de chegar, de passar uma informação de algo que a população viu de maneira suspeita, avisando a polícia de que ali poderia acontecer, de que ali poderia estar acontecendo um crime ou até mesmo bandidos que estavam circulando armados em Salvador, tudo graças a essa informação passada por esses homens, por esses duas pessoas dentro desse carro que avistaram a viatura e passaram a informação. Viu, Adelson Carvalho? A gente volta com você aí do estúdio. Pronto, tá aí. Polícia trabalha nessa terra, viu, amigão? Polícia trabalha muito, não é fácil não. Só que tem ladrão com o diabo também, é ladrão que não acaba mais, é ladrão tocando terror em tudo quanto é canto, né? Mas a polícia faz o seu papel, a polícia trabalha. É muito ladrão para pouca polícia. A gente vai ter sempre essa impressão, né? Que vai estar sempre a polícia em número menor, né? Em número menor. Pressão, produção. Atenção, hein? Caravana Cidade Alerta Bahia. Aqui, ô Dionísio, olha aqui. Caravana Cidade Alerta Bahia, sexta-feira, conhecida como amanhã. Final de linha da Rua Velha. Aê, meu bairro de Pirajá. É amanhã, hein? É amanhã. Se prepare, Nito. Hélio Costa e Valdo Silva também com seu karaokê, viu, Betinho? Valdo Silva que também vai lá, vai cantar. Aí, ó. Pronto. No meu glorioso bairro de Pirajá. Amanhã, Betinho e equipe aí com o Universitário, com o Marinheiro, com o Valdo Silva, com o Hélio Costa. Rua Velha de Pirajá, Cidade Alerta Bahia. Volta já. Volta com Cidade Alerta Bahia. Alô, Betinho. Benezinho disse que você não vai gostar de Valdo Silva amanhã. Tá na caravana com karaokê lá em Pirajá. Ô, Bené, Betinho disse que você está separado, que você terminou o namoro, é verdade? Responda aí, Bené, por favor. Atenção, professores da rede municipal em Lauro de Freitas paralisaram as atividades, deixando milhares de alunos sem aulas. A categoria pede atualização do piso e reclama de falta de estrutura nas escolas do município. Bota no ar. Estas carteiras vazias deveriam estar ocupadas por mais de 28 mil alunos da rede municipal de ensino na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana. Mas com a paralisação dos professores, todos eles ficaram em casa, a exemplo dos alunos da Escola Municipal Ana Lúcia Magalhães. Nós resolvemos não dar logo início a uma greve, para dar tempo de resposta também ao município. Estamos paralisados até sexta-feira, segunda volta à sala de aula, mas terça tem nova assembleia, terça-feira. Professores reclamam da qualidade do ensino no município. Alunos estão sem material e faltam professores contratados. Nós estamos discutindo aí a questão de contratação de cuidadores, da reserva de carga horária do profissional em regime REDA, chamar novos profissionais REDA, porque ainda tem disciplinas em sala de aulas que não está na escola completa, né? Está faltando professor. E a infraestrutura. E a situação pode piorar. A categoria parou as atividades por 3 dias. As aulas foram suspensas na quarta, quinta e sexta-feira, podendo voltar na segunda. Isto se a classe aceitar a contraproposta enviada pela Prefeitura ao sindicato nesta quinta. Caso contrário, os professores podem entrar em greve por tempo indeterminado, fazendo com que as salas de aula continuem assim. Ainda de acordo com o sindicato, houve pouca evolução na proposta apresentada. A prefeitura ainda tem falta, o município tem falta de cuidadores, de auxiliares de classe, tem uma estrutura escolar que está muito defasada e a gente está lutando para que algumas questões dessas sejam resolvidas para a gente poder ter profissionais trabalhando e ver o resultado e também que as crianças que dependem dessa política pública, tem uma educação de qualidade. Vamos lá.
A Prefeitura de Lauro de Freitas se manifestou informando que nunca interrompeu as negociações com a categoria e reafirmou que já cumpre o piso nacional. Também garantiu que depois da paralisação ofereceu uma proposta de 14,95% dividido em 4 vezes e que vai enviar à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza o plano de carreira dos professores, além de criar uma comissão para acompanhar a questão da estrutura nas escolas. É o que diz aí a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas. Por falar em cidade baiana, a confusão na Câmara Municipal de Camaçari. Olha para isso aí. Aí, ô Dionísio, se fosse lá em sua rua, seria baixaria, né? Não é, Dionísio? E aí na Câmara Municipal é o quê? Parafernália, né? Questão de ordem. É questão de ordem. Aí. Ó, já é outro vídeo aí, viu, produção? O vereador deu uns tapas ali no caixão. Tá vazio mesmo esse caixão aí, produção? Tá vazio? Só faltou agora ter um sujeito escondido ali dentro, né? Só que faltou. Nayara, você tem as informações? O que é que tem a informar a Câmara Municipal depois de toda essa situação que a gente está vendo aí? Oi, Adelson, eu confesso para você que enquanto você narrava e falava sobre essa situação que chama a atenção, né? Chama bastante atenção, afinal de contas a gente está falando de um caixão no meio de uma sessão ordinária, né? No meio de uma reunião, no meio de mais um evento aí da Câmara Municipal de Vereadores. E eu estava com a vontade de rir, mas é porque a situação, minha gente, realmente chama a atenção para esse fato. Por que na era de sorrir assim? Porque você falou, já pensou se tem alguém dentro? Eu falei, não. Era tudo que a gente não queria que saísse alguém dali de dentro, né? Pois é, a gente ri, minha gente, mas o caso é sério e chama a atenção realmente, viu, Adelson? Como você bem pontuou e como você bem já trouxe as informações aí para o nosso povo do Cidade Alerta, tudo aconteceu durante essa 14ª sessão ordinária aí, dentro desse plenário na Câmara Municipal de Vereadores em Camaçari, na região metropolitana. E tudo, minha gente, por conta deste bendito caixão aí no meio da sessão. O vereador simplesmente resolveu colocar esse caixão aí como uma forma de protesto por conta das pessoas que morreram enquanto aguardavam na fila de regulação. Esse cenário também que a gente acompanha de perto, né, Adel? Seja em Camaçari, seja aqui em Salvador. A gente sabe muito bem que o povo precisa aguardar passar por essa fila de regulação e muitas pessoas, infelizmente, diante do quadro de saúde, acabam não resistindo. Então, como uma forma de protesto, como uma forma de chamar a atenção dos outros vereadores e quem estava assistindo esta sessão, esse vereador simplesmente colocou esse caixão, como vocês estão acompanhando aí, ainda colou algumas informações, né? Dá pra gente ver que tem algumas folhas assim de ofício, ó, coladas aí na frente do caixão, chamando a atenção para este caso, as pessoas que morreram enquanto aguardavam aí na fila de regulação, na verdade, para serem reguladas para outros hospitais. Acontece que nem todo mundo conseguiu ter essa linha de interpretação e isso causou uma confusão daquelas, viu, minha gente? Uma agonia danada, como vocês estão acompanhando aí no vídeo. Muita gente foi contra a ação deste vereador, muita gente tentou ali impedir essa ação, gente que bateu ali no caixão, gente que foi tirar pergunta e aí a sessão acabou saindo, na verdade, da linha que tinha que ser. A gente acabou de receber, viu, Adelson, a nota aí da Câmara Municipal de Vereadores de Camaçari, acabou de chegar aqui para mim e eu vou resumir para vocês o que diz aí o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Flávio Matos, sobre essa situação. Ele já diz logo de cara que existe todo um regimento interno da Câmara, né? E algumas coisas são permitidas e outras não. E uma situação como esta, de colocar o caixão ali dentro daquela sessão, foge do regimento.
não foi permitido. E isso acabou realmente movimentando, a gente pode dizer assim, né? Deixando o ânimo aí dos outros vereadores desse jeito que a gente acompanha nas imagens. Então ele falou que as sessões são abertas, né, para o público, que o público apenas assista e que tem muitas coisas que são permitidas e essa é uma das coisas que não é permitida. E reiterou dizendo que ele trabalha muito buscando o respeito, a empatia, a igualdade, a inclusão e a humanidade na gestão dele como presidente, que a casa é do povo e ele tem todo o direito de participar, mas as regras precisam ser respeitadas por todos. Então, foi uma situação, posicionamento aí da Câmara Municipal de Camaçari diante deste episódio. A gente também, por envolver uma situação de regulação e tentar entender mais um cadinho sobre essa história, nós também tentamos entrar em contato com a CESAB para pedir uma nota, para ver como é que está esse real cenário, né, sobre essa situação das pessoas que estão ali dependendo da regulação, mas não recebemos nota até o momento da CESAB. Apenas a nota que nós recebemos foi da Câmara Municipal de Camaçari, que reforça sobre a situação. E de acordo com o presidente da Câmara, algumas coisas não são permitidas. E essa situação de colocar o caixão aí não foi bem assim aceito por todo mundo que estava acompanhando, não. Fato é que foi uma confusão essa que já ganhou grande repercussão e a gente está falando aqui no nosso Cidade Alerta. Que agonia, né, jovem? Era tudo que a gente não queria ver hoje, né? Volto com você. Tá aí. Uma cena que viralizou, é óbvio, né? A partir do momento que tem um cenário que a gente está vendo aí, vai repercutir, é fato. E repercutiu, e muito. Aí essa situação na Câmara Municipal da cidade de Camaçari, Bahia. BR-324, né, continua com um trecho interditado. Mais cedo, os dois, sentido Feira de Santana, sentido Salvador, onde uma carreta com gasolina pegou fogo hoje à tarde no trecho que pertence à cidade de São Sebastião do Passé. A Via Bahia, a empresa que administra aí a rodovia, não é um local, a rodovia, informa que mais cedo aí a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos por conta do risco de explosão. Segundo a nota enviada agora há pouco aí pelo Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado e os militares estão realizando resfriamento do tanque de combustível e não há mais risco de explosão. A Via Bahia pede que motoristas busquem rotas alternativas e evitem a rodovia federal BR-324 até que a situação seja normalizada. No momento, a ocorrência está gerando uma retenção do fluxo de veículos de alguns quilômetros. Como alternativa, a concessionária orienta a pegar o acesso à cidade de São Sebastião do Passé, contornando aí para a cidade de Santo Amaro, para depois acessar novamente a rodovia federal no sentido Salvador, né? Porque aí houve aí a interrupção total. Imaginem quem tinha compromisso, quem estava querendo chegar em Salvador ou seguindo aí no sentido Feira de Santana, pegou aí do nada esse engarrafamento gigantesco por conta da carreta combustível que pegou fogo. Pedro 107 está de volta com a gente, tem mais informação aí, flagrante. Homem é preso após matar cachorro. Onde foi isso, Pedro 107? Que loucura foi essa aí, hein? Pois é, viu, Adelson Carvalho, um crime absurdo, triste, covarde, que aconteceu em Planalto, no interior aqui da Bahia. Repare o que aconteceu. Um homem que não tinha o porte da arma de fogo que ele estava utilizando, que ele estava manuseando, deu um tiro na cabeça de um cachorro, um tiro certeiro, na frente de um garotinho de apenas 3 anos. Esse garotinho era, junto com o pai, o dono desse animal. E tudo aconteceu por conta de uma discussão onde este homem que atirou contra o cachorro estava acreditando, porque num primeiro momento, de acordo com a polícia, não existem provas, mas que esse cachorro estaria comendo as galinhas desse homem que atirou contra o animal. Então, por conta disso, por ele acreditar que o cachorro seria o responsável por matar a galinha, as galinhas que ele cuidava dentro de um galinheiro, ele foi lá
e na frente de uma criança de 3 anos atirou contra o animal. O tutor do animal, o pai dessa criança, foi então à delegacia, prestou queixa e este homem foi preso. Não só por conta do crime, né, que foi enquadrado aí em maus tratos de animais, mas também por conta do porte ilegal dessa arma de fogo. Viu, Adelson Carvalho? A gente volta com você aí do estúdio. Aí, uma espingarda, Planalto, cidade colada entre Poções e Vitória da Conquista. Cidade Alerta Bahia, volta já. Olá, Adelson. Tudo bem? Meu nome é Luísa, eu moro no Jardim Apipema, eu assisto o programa Cidade Alerta todos os dias e é muito bom. Quero te elogiar e tirar uma dúvida. O que você toma na tua caneca? Luísa, do Jardim Apipema, em Salvador. Luísa hoje está com gostinho de pirão de rabada com abóbora, uma delícia. Cartão social aqui, ó. Chico da Carroça, um abraço, meu amigo Chico da Carroça, tá lá em Cícero Dantas, Bahia. Cleide Dias, está lá em Santa Rita de Cássia, uma das cidades mais distantes de Salvador, dentro da Bahia, sem sair da Bahia. Tem certeza? Absoluta. Benedito Ramos, um abraço. Betinho disse que você está triste depois que acabou o namoro. Não sei se é verdade, né? Manassés Pita, um abraço para você, né? Cadê a aliança, Manassés? André Badaró e família, em Juazeiro, Bahia. Dona Rosimeire, esposa de Roque Cigano, em Monte Gordo, Camaçari. E quem mais? E Mário Santana, um abraço. Alô, Ibotirama. Alô, Guanambi. Misturou tudo aí, hein, Betinho? Nova Viçosa, sai de Guanambi, foi para Nova Viçosa, Extremo Sul, Cansanção e Cícero Dantas, Bahia. Da gente? Adalto Conceição da gente? Que conversa é essa, produção? Foi que teve com ele? Ah, é um aniversariante? Adalto, um abraço, Adalto. Adalto da gente é seu aí, ô Azevedinho. Cadê Moema? Cadê Moema? Próximo aqui? Aqui. Câmera que não falta aqui, né? Tecnologia. Ô Moema, o que foi que aconteceu aí, mano? Mano, tá onde aí, gente? É uma passarela? O que é isso aí? É uma passarela, né? Ela vai, mais uma vez, infelizmente, trazer informação de violência contra a mulher, né? Ambulante que foi vítima de violência. Moema, é com você. Poxa, Adelson, que situação, hein? Isso aconteceu no bairro Nova Esperança. Você imagina a Michele Damares, de 24 anos, ela morava, já convivia com o rapaz há 5 anos. E aí, ela tentou diversas vezes se separar, aquela velha história, né? E o rapaz, segundo a família, ameaçava ela. Quando chegou no sábado, agora no sábado passado, ela disse, olha, para mim não dá mais. Eu arrumei o emprego, vou me separar de você. Quando chegou na terça-feira, o rapaz encontrou com a Michele na rua e pediu a chave de casa. Eles moravam juntos. Ela disse, não, eu vou pegar minhas coisas e te devolvo. E simplesmente pelo fato dela não devolver a chave, dela dizer que tinha conseguido um trabalho no shopping, ele começou a agredir essa moça no meio da rua. Acredite você, se quiser, no meio da rua. O que aconteceu? Ela teve fratura no crânio, fratura na face, de acordo com a família, e está internada desde então lá no hospital Eládio Lacerre. Adelson, a gente tem fotos dessa moça, a gente vê como ela ficou. Segundo a prima dela, que eu conversei, ela ainda segue na ala vermelha e ela ainda não foi ouvida pela DEAN. Imagine. A mãe desta moça se dirigiu para dar queixa, né, sobre o que tinha acontecido no próprio sábado. E aí, claro, ela está internada, a polícia tem que ir até ela para que ela possa ser ouvida. Mas, infelizmente, a polícia, nenhum integrante da DEAN foi até lá. Adelson, a gente conversou com a prima, vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre esse caso, mais um caso triste. Vamos ouvir. Ela me contou foi que ela chegou, encontrou com ele porque ele queria a chave
da casa, mas ela disse que ela ia entregar a chave quando ela pegasse as coisas dela, porque como eles moravam juntos, as coisas dela ainda estavam na casa dele. Aí disse que a vizinha que viu me contou que eles subiram conversando da rua e que quando ela olhou para trás, só viu minha prima pedindo socorro no chão caída. E quando a moça falou que só teve tempo de colocar a menina dela no chão e subir correndo, quando ela subiu correndo em direção a ele saiu correndo. Quem viu, as pessoas que estavam ao redor, falou que ela estava com uma protuberância horrível na testa, a cabeça dela estava inchando, cara sangrando, ela estava de um jeito terrível, terrível, que só teve tempo da família, da irmã dela, colocar ela num carro, parar um carro, pedir socorro e trazer para o hospital. Pelas fotos, como está o rosto desta moça. Ela segue internada, ainda não foi ouvida pela polícia, então ela ainda está sem até alguma medida de segurança, ela está sem nenhuma medida de proteção. E o rapaz fugiu. Então, a família não tem contato, não sabe onde este homem está. E essa moça que continua internada na ala vermelha está no aguardo também de uma avaliação bucomaxilar, porque ela foi atingida no rosto, na cabeça e aqui nessa região da boca, para saber o que vai poder ser feito com ela, porque ela não está conseguindo se alimentar. Segundo a prima dela, está sentindo muita dor. Adelson, é muito triste. Ontem a gente falou de feminicídios, hoje a gente fala mais de um caso de agressão a mulheres. É muito triste noticiar isso. Isso aconteceu em Nova Esperança, no bairro de Nova Esperança, e ela está lá no hospital Elade Lacerre. Mas a prima dela fala mais coisa pra gente. Vamos ouvir. Ninguém entendia porque eles me separavam. A gente falava pra ela, ela ficava falando, não, Milena, vou me separar. E tava conversando com a gente, falou como se ela tivesse com receio de terminar com ele e ele fazer alguma coisa com ela. E foi o que aconteceu, né? Já vivia ameaçando. Ele é vendendo ambulante, ele tava vendendo na Fonte Nova cerveja. A gente também tava trabalhando nesse dia, eu e meu esposo. E ele chegou na minha frente, na frente da mãe dele, na frente dela, na frente de várias pessoas que estavam, e disse que ia esfaquear ela toda no dia. Aí eu tava lá e eu cheguei pra ele, eu falei que se ele encostasse a mão dela, ele ia ter um problema comigo. A gente conseguiu apartar a briga, eles se separaram, mas continuaram juntos. E dessa vez ela tinha dito que ela ia se separar realmente, ela já estava na casa da mãe dela. E aconteceu o que aconteceu, minha prima está agora aí no hospital sofrendo e ele fugido. Ouça esse relato da familiar. Ponto 1, Adelson, para a gente destacar, era uma coisa recorrente. O medo dela era se separar, ela era agredida estando com ele e tinha medo de se separar porque temia o que aconteceria com ela se separasse. Então, é aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Olha que situação dramática essa jovem de 24 anos vivia e continua vivendo. Olha o outro ponto para a gente destacar. A própria prima disse que presenciou uma ameaça dele para com essa moça. Vou esfaquear. Adelson, o que a gente precisa fazer mais para a gente tomar algum tipo de atitude? Eu perguntei para essa prima, mas, poxa, por que eles não se separavam antes? E ela me disse como que ela ia fazer. Ameaçada, se separasse e agredida estando no relacionamento. Adelson, estou à sua disposição. É com você. Ok, Bartira. Leis mais duras. Enquanto as leis forem brandas, o criminoso ele vai estar sempre se beneficiando. Intenso tiroteio entre policiais e criminosos e a morte de um sujeito que era apontado como liderança aí em Castelo Branco. Tombou em confronto com a polícia. Bota no ar. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um homem armado dando tiros para o alto no bairro Castelo Branco, momentos antes de entrar em confronto com a polícia na noite da última quarta-feira. Foi uma troca de tiro intensa e depois a guarnição continuou fazendo a incursão no local. Alguns elementos evadiram, né? E foi identificado um indivíduo caído ao solo. Posteriormente foi identificado como Emerson dos Santos Cardoso, Tisco ou TC, que era um dos gerentes do tráfico na localidade. A Polícia Militar recebeu uma denúncia da população de que homens armados estariam traficando na localidade conhecida como Creche. A viatura estava passando no momento em que foi abordada pela comunidade. Os policiais foram até o local e houve o confronto. Na manhã desta quinta-feira, o clima era de tranquilidade no bairro. De acordo com o subcomandante da companhia responsável pela área, capitão Roberto Carlos, o suspeito tinha várias passagens por delegacias. O Tisco tinha uma vasta
passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, o qual ele também estava executando na noite de ontem. Vasta passagem pela polícia, ou seja, várias entradas. Já era cadeieiro velho aí na linguagem policial. E aí já tombou e Tisco tombou em confronto com a polícia. Veja que, de acordo com as informações que a polícia passou aí para a nossa produção e também para a nossa equipe de reportagem, esses disparos foram efetuados por ele antes do confronto com a polícia, né? Parecia muito disposto, né? Parecia muito disposto. Estava bem armado. Entendeu ele que era peito de aço, que estava preparado para confronto e acabou tombando. Creche em Castelo Branco. Cadê? Bota no aí. A hora que ele invade aí com o bando dele. Está aqui, ó. Na Cajaí, ó. Aí é creche Castelo Branco, periferia da capital baiana, onde a pressão subiu ontem à noite. Aí nós está na Cajá, ó. A vida aí. Está aqui, ó. Na Cajaí, ó. Tocando terror. Disse aí o oficial que ele já tinha uma extensa ficha criminal, hein? Tocava terror, não respeitava ninguém, invadia residências. Aí nós está na Cajá, ó. Voltando para correr. A vida aí. E aí acabou tombando em confronto com a polícia e acabou a farra, acabou a valentia, a pressão, produção. Teve mancha, já vinha também sendo procurado pela polícia. E agora aí esse tal de Tisco ou TC. Esse também aí era, que aí em Castelo Branco era o terror. Mães de família apavoradas, pais de família apavorados, crianças com medo de ir para a escola. Crianças com medo de ir para a escola. Imagine que terror, hein? Que pânico. Aí nós estamos na Cajá, ó. Agora Castelo Branco com policiamento reforçado, é o que diz aí a nota da Polícia Militar da Bahia. Polícia na área em Castelo Branco. Segundo a polícia, criminalidade aí não vai crescer, não vai render. Não vai aumentar, não vai ter espaço para criminoso aí no bairro de Castelo Branco, em Salvador. É o que diz aí a polícia. Um incêndio atingiu o prédio do Conselho Tutelar da cidade de Jacobina. No local também funciona um depósito da Secretaria de Assistência Social. Aí onde ficavam cestas básicas que estavam sendo distribuídas às famílias impactadas pelo período chuvoso. Em nota, o Corpo de Bombeiros informa que o fogo foi controlado, não houve feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida. A Defesa Civil foi acionada para verificar a estrutura do imóvel. Jacobina, o povo aí, né, tem sofrido também, viu? Tem reclamado muito aí das condições hoje da cidade, né? Sério? Eu tive em Jacobina algumas vezes, gosto muito de Jacobina, uma cidade bonita, mas infelizmente o povo aí está reclamando do abandono, viu? Tá precisando de um choque de ordem. Minha gloriosa Jacobina, Bahia, conhecida como a Terra do Ouro. Terra do Ouro, Jacobina. Olha aqui, nos últimos 4 anos, cerca de 35 mil contribuintes declararam falsas informações com despesas médicas. O objetivo, reduzir o imposto de renda. Abra o olho, cuidado, hein? 11 milhões de reais. Esse é o valor que a Receita Federal contabilizou referente às fraudes no imposto de renda através de despesas falsas relacionadas à saúde somente no estado da Bahia. O número corresponde a 671 declarantes. Entre os anos de 2018 e 2022, 35.230 declarantes informaram falsas despesas de saúde, a fim de reduzir o imposto de renda devido. Esses contribuintes
contribuintes declararam aproximadamente 350 milhões em despesas de saúde fictícias para 472 profissionais liberais. A fraude foi descoberta através da Operação Patógeno, realizada pela Receita Federal. Nós identificamos profissionais que podiam trabalhar 24 horas por dia, todos os dias da semana, e ainda assim seria insuficiente para somar aquilo que tínhamos aqui como despesas declaradas de pacientes que seriam daquele profissional. Ou ainda um outro profissional da odontologia que atendia pacientes em múltiplos estados muito distantes um do outro, como Bahia e Roraima. A Receita Federal vai intimar os declarantes e os profissionais de saúde para comprovar o pagamento e a prestação do serviço. Caso não retifiquem as declarações, os contribuintes terão que pagar os valores corretos, adicionados a multas e juros, além de sofrerem sanções penais e administrativas. O que a gente deseja hoje é chamar a atenção para esses contribuintes, que eles revisem suas declarações, que eles retifiquem suas declarações antes de receber as intimações, porque assim a gente consegue trazê-los para a regularidade e sem esses riscos outros que apontei. Todo cidadão que mora no Brasil e recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.550,70 no ano, ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis, deve declarar imposto de renda. Mas para isso é importante prestar atenção no momento de realizar o serviço. Despesas médicas, assim como todas as outras, precisam estar de fato comprovado e a prestadora de serviço tem que ter enviado a informação para a Receita Federal. Então, além do envio, tem que ficar acompanhando para ver se não vai haver pendência, a fim de retificar ou até mesmo buscar a prestadora de serviço para exigir dela o envio dessas informações para a Receita Federal. A declaração do imposto de renda deste ano deve ser enviada até o dia 31 de maio. Quem perder o prazo deverá pagar multa por atraso. Cuidado, abra o olho. Imagine o que é um profissional trabalhar ao mesmo tempo em vários estados, inclusive lá no norte do Brasil, lá na cabeceira do país, lá em Roraima e aqui ao mesmo tempo. Não tem como, minha gente. Profissionais aí declarando que trabalhou todos os dias da semana, todas as horas do dia e ainda assim não consegue. E o declarante colocando despesas fictícias. Vai chamar. A Receita vai chamar todo mundo. A BR-324, como você viu mais cedo, continua interditada mais cedo nos dois sentidos, né? Por conta desse incêndio lá no trecho de São Sebastião do Passé. E agora, essa imagem é de uma passageira, né, produção? Que está num ônibus e mandou aqui pra gente, obrigado a ela. Vamos ouvir o que ela diz aí? Estamos aqui nesse acidente que aconteceu agora aqui na BR-324, desde 11h30 da manhã. A minha sorte é que eu estou com comida, com água, porque eu estou com a criança com menos de 2 anos aqui nesse acidente. E até agora não teve um retorno pra gente, né? A gente está sem saber o que vai acontecer, até que horas esse acidente vai ficar interrompendo a pista. A gente vê a movimentação da polícia, a gente já viu o corpo de bombeiros, mas até agora a gente não tem um retorno, continuamos parados no mesmo lugar. Tá aí, né? Que sufoco, 11 horas da manhã, ela disse aí, né? Pronto, final de Cidade Alerta Bahia, de volta com fé em Deus. Ficou devendo o nosso varal, viu, produção? Amanhã, né? Amanhã que tem caravana, Cidade Alerta lá em Pirajá, na Rua Velha, final de linha. Tem varal, tem o nosso povo aqui com a gente. Siga @Record TV Itapuã nas redes sociais. Fica agora com o Jornal da Record, depois a série Reis e em seguida Jesus. Meu filho Adelcio, um beijo. Maria Eduarda, mamãe, minha filha linda, um beijão. Obrigado, minha Bahia. Obrigado de verdade. Pressão, produção, sem euforia. Obrigado, meu Deus, obrigado. Fui.